Então tu tens o pão e o vinho. E eles são, nota bem, isto é tão importante, eles são distribuídos. São distribuídos. Interessante, porque naquele tempo, havia iniciados, Nicodemos, José de Arimateia, qualquer um deles sabia mais sobre o universo do que Pedro, ou do que Matias, ou Tiago. E havia iniciados essénios, mais ao sul. E havia iniciados egípcios, mais para baixo, na direção do Cairo. Havia imensos iniciados. E os deuses encarnados naquele indivíduo escolhem, aparentemente, claro, povo. Como eu, como tu. Povo. E depois dá-se a distribuição. Distribuição. Palavra fundamental para o indivíduo espiritualmente consciente. Quando nós perguntamos porquê é que as coisas não fluem comigo? Porque tu não estás a dar o que sabes. Porque não te estás a distribuir. Porque o indivíduo tem esta sensação de que ele der, se ele se der, ele pode ser avaliado, ou pode ser analisado, pode ser pesado, pode ser comparado. Ou ainda tem a sensação de que dar-se é um ato fundamentalmente pretencioso. É curioso, na intimidade, se tu te dás, sexualmente falando, ninguém pensa que é pretencioso. É o que é. E na espiritualidade profunda, se tu te dás, as pessoas, o próprio que se está a dar, recolhe-se. Essa timidez é aceitável para um indivíduo que está a dar os primeiros passos, não para vocês. Dar-se, ou seja, distribuir, é a única forma do indivíduo encontrar o seu lugar no grande edifício de força viva, que é a hierarquia. A hierarquia é força viva. Da mesma forma que a clorofila é energia, a hierarquia é força espiritual viva. Nós, a partir de um certo momento, só expandes porque te doas. Porque o indivíduo se dá. Um aspirante está a aprender a dar o elemento que falta em cada momento. Ele é um centro de equilíbrio e de harmonia. Então tu chegas a um sítio, como nós dissemos há bocado, e há um excesso de fogo. E o aspirante deixa de sair de si a energia complementar ao fogo, que é a terra. E tu chegas a outro lugar e há um excesso de água. E o indivíduo deixa de sair de si a energia complementar à água, que é ar. E chegas a outro sítio e está toda a gente infeliz porque é toda a gente muito abstrata e aérea e toda a gente compreende muita coisa, mas ninguém sente nada. E o aspirante abre o coração. Este ponto é muito importante, porque essa é a minha experiência diária. Eu não sei se sou isto ou aquilo, mas uma coisa eu tenho a certeza, eu sou um aspirante. E a minha experiência é esta. Eu não sei o que sai de mim. Se eu fosse tentar prevenir o que sai de mim, seria como a centopeia com 100 patas a quem perguntaram como é que ela se conseguia dançar. E a partir desse dia deixou de dançar. Baralhou-se completamente. Eu sei que chega a certos sítios e o meu coração abre. Eu assim, olha o meu coração. E eu que sou super fechado. Olha, está-se a abrir. Bom, deixa abrir. Estás ali. E depois chego a outros lugares e sinto a energia aqui recolher-se e isto aqui fazer assim. Bzzz. E chego a outros sítios e sinto as minhas ancas e as minhas costas. Espera aí, que aqui falta um bocado de terra. Não sei se me faço entender, mas eu não sei o que é que o meu ser mais profundo está a fazer. É o teu ser profundo. Quer dizer, quando tu vais para o fundo, a psique vai ao encontro da alma. E o ponto de encontro entre a psique e a alma é a fonte das virtudes. É a fonte das qualidades. E as primeiras qualidades que as pessoas precisam à tua volta é o elemento que falta naquela vida.
naquela família. Sintam isto. Toda a gente, antes de ser amado ou amável, precisa de ser equilibrado. E nós não equilibramos com amor. Pode-se dizer, não se equilibra com amor. Não, o amor não é para equilibrar, é para unir. Pensem como magos. O amor não é para equilibrar, o amor está para além disso. O mago, o aspirante, harmoniza. E então isto implica uma disponibilidade metaconceptual. Ele não vai para um sítio com um conceito a priori de que elemento é que vai sair dele. Se vocês disserem, então, mas isso é como se eu fosse um cordeiro preparado para o sacrifício. Exatamente. Ou, se preferires, és um cálice de vinho ou pão de Eucaristia. Se nós chegarmos ao pé de um ser e irradiarmos um amor poderoso, é possível que esse amor contenha em si o elemento que falta ao outro ser. Isto faz sentido? Então tu podes irradiar um amor água, podes irradiar um amor fogo, podes irradiar um amor ar, podes irradiar um amor terra. Porque o amor é combinável com os elementos. Mas, se fosse só amor, sem terra, água, ar e fogo, ainda podíamos falar do éter, mas o éter é a quinta, não? Se fosse só o amor, o outro sentia-se encantado e incompleto ao mesmo tempo. E eu sei porque eu recebo amor, não é? E às vezes sinto, é mesmo amor, mas falta-me... Ou seja, o aspirante, porque levou a sua consciência para o fundo e conseguiu encontrar o ponto de encontro entre a psique e a alma, tem a porta aberta. Dentro dele, o portal da harmonia está aberto. E o que é o portal da harmonia? É tu, porque aprendeste aquela quietude avançadíssima do verdadeiro sentido esotérico, permites e assistes e observas involuntariamente o teu ser psíquico e o teu eu superior irradiarem o elemento que falta naquele ambiente. Então, o aspirante é um ser que chega a um sítio e encosta-se logo. A primeira coisa que ele faz, peço desculpa, é encostar-se. Claro que ele pode-se encostar literalmente, se houver lá uma boa cadeira, mas ele encosta-se. Encosta-se e a seguir não faz qualquer julgamento. Coisas fáceis. Tão fácil. Encostar-se é fácil. E não julgarem é fácil. E ficas quieto. E daí a uns segundos tu vês o elemento que falta naquele momento a vir ao de cima no teu campo vibratório. Se tu és um indivíduo dinamizado, mas não tens amor suficiente, tu podes tentar impor aquilo. Quer dizer, o ego apropria-se do elemento e começa a iniciar uma discussão. Porque o ego, quando está energizado, pode iniciar discussões facilmente. Então o ego começa a dizer coisas como: aqui falta fogo, aqui falta água, ali falta ar, aqui falta... E daí a bocadinho ninguém te quer ouvir. Ou tu podes ficar quieto, como um servidor cósmico, vês a energia acumular-se, o fogo acumular-se e deixas o fogo sair de ti. A lei diz que nenhum sistema em desequilíbrio, na presença de um aspirante ligado à hierarquia, permanece muito tempo em desequilíbrio. Porquê? Porque existe uma coisa chamada diferencial. Os sistemas em desequilíbrio sugam a energia dos sistemas abundantes. Isto faz sentido? E vocês como aspirantes, nós como aspirantes, somos abundantes. Ou ainda não tinham reparado? Nós podemos não ser abundantes para as nossas próprias vidas. Mas vocês são abundantes para o perímetro de serviço que nos é atribuído a cada um.
Então tu deixas o elemento complementar sair. Então tu podes notar que está toda a gente extremamente emocional, ansiosa, com dificuldade em ajustar a linguagem. Sabes que a linguagem e as emoções nem sempre se ajustam. E tu observas que a energia começa do coração ir ao encontro da pineal e gera um discurso limpo, claro, equidistante, simétrico, límpido, que acalma as emoções das pessoas, drena os elementais em excesso, expulsa lá os demóniozinhos e deixa aquilo flat, quer dizer, em harmonia como a água de um lago. E eu vejo isso acontecer constantemente. E vai a este ponto. Às vezes uma energia que tu não tens para ti, o teu ser interno dá aos outros. Eu vou repetir. Às vezes uma energia que tu não tens em ti para ti, o teu ser interno gera para os outros. Isto é, o indivíduo não tem entusiasmo, não tem fogo, não tem energia dinâmica, não tem visão, no sentido não dá bocado, não tem, e chega a um sítio onde não há entusiasmo, não há fogo, não há motivação, não há encantamento, porque o fogo é encantamento, e ele sente essa energia de encantamento a libertar-se dele. Ele sente essa energia encantatória, dinâmica, motivadora, entusiasmante, sair dele. Fica toda a gente encantada e entusiasmada e tu vais triste para casa como sempre. Não vais nada. Não vais nada triste. O que eu quero dizer é que na primeira etapa, imaginemos que estamos a viver 3 coisas ao mesmo tempo. Estamos a aprender a tornar-nos centro de distribuição de força elemental de alta qualidade complementar. É quase como tu pudesses dizer que perante os apagados eu possa acender, que perante os demasiado acesos eu possa ajudá-los a ligar à terra, que perante os histéricos e os turbulentos eu os possa acalmar, que perante os calma em excesso da apatia eu possa dinamizar. Ou seja, tu vais sempre levar o elemento complementar. Tu funcionas como um fio de prumo psicológico. E o que é que te dá esse fio de prumo psicológico? A alma e o seu amor. Porque a alma sempre te dá acesso ao que o outro precisa. É muito diferente se o outro consegue chegar lá ou não. Tu é que tens de explicar a ti próprio porque é que estás em frente a uma pessoa que precisa de ti. É isso que o indivíduo precisa de compreender. E se ele vai tentar servi-lo a partir da personalidade, isto é, colecionando ideias, ou se vai ficar quieto, lúcido, a irradiar o elemento que o outro não tem, e quem diz elemento diz conjunto de elementos, e quem diz conjunto de elementos diz os 4, mas combinados de forma diferente. A personalidade não tem como saber fazer isso. Como é que uma personalidade vai saber o que é que o outro precisa? Como é que a personalidade sabe o que outra personalidade precisa? Ela nem sabe para si, quanto mais para o outro. Como é que uma personalidade sabe o que o outro precisa? A alma é que sabe o que o outro precisa. Então, nas horas vagas, que é quando tu não estás frente à tua área de serviço aparentemente, tu vais lá para o fundo em busca desse ponto de encontro entre a psique e a alma. E fortaleces essa ligação e abres a passagem. E quanto mais abres a passagem, mais estás pronto para harmonizar o mundo. E quando estás perante os outros, se tu és um ser de boa vontade e tens o coração aberto, tu encostas-te à alma. Querem saber o que um discípulo está, o que um aspirante está a aprender a fazer é encostar-se à alma. Em vez de estar desequilibrado para a frente, cheio de boa vontade, ele está calmo, quieto, sereno, encostado à alma. Sentem a diferença? Então, alma, estou encostado. Do it. E por exemplo, eu não tinha a mínima noção do que é que ia dizer hoje. Bom, isso é outro assunto. Tu tens que encostar-te. Tu encostas-te
encostas-te e olha a alma, já estou encostado. E a alma começa a coisa dela. É como se tu dissesse assim, make your thing, make your own thing. E a alma começa a coisa dela. E a coisa da alma, porque vem do nível luz, é sempre distribuir o elemento que falta. Ou desenraizar. Sabes quando tu tiras uma raiz de uma planta da terra e vem bocados de terra agarrados? Tirar a terra, os bocados de nada que estão agarrados às pessoas, ou os bocados de forças, ela também pode ser um pouco exorcizante. Ao mesmo tempo que vocês estão a aprender, que nós estamos a aprender a distribuir elementos complementares, isto não é vago, parece magia, é magia, mas não é vago. Porque uma pessoa pode vir de uma família severa, mental, académica e tem um corpo astral como um esqueleto. Aquela pessoa não precisa de palavras. Ela precisa, humanamente falando, ela precisa de um abraço. Só que eu já recebi abraços muito secos. Então, ela precisa de água. Quer dizer, ela precisa que tu, ao encostaste, e a tua alma sente logo o que o outro precisa. Isto tem muito a ver com terapia, não? A alma percebe logo o que o outro precisa e tu esperas que a alma acumule, porque a alma vai buscar às 4 direções cardeais o elemento que falta, norte, sul, este, oeste. Figurativamente, lá no quarto plano ela diz assim, anjos da energia aquática, anjos do fogo, anjos da terra, anjos do ar. Eu preciso de 22% de ar, 71% e 8% e os anjos fazem. E a alma, a tua, recebe essa fórmula que é o complemento e o antídoto exato da deformação psico-elemental existencial da outra pessoa. É o antídoto. Sente o que eu quero dizer? Como é que a personalidade... O que a personalidade pode fazer é ir para Sintra, chamar o Deva do Roxinol e cantar ao Deva da Fonte. Isso é o que as personalidades fazem. Eu aqui estou a falar de cura cósmica no sentido em que tu ficas ali, quieto, preparado, e a tua alma sente o outro. Claro, se eu não faço a viagem na direção psíquica, como é que eu sinto o outro? Se eu não faço a viagem para dentro, como é que eu sinto o outro que fora? Não tenho como. Vou ficar no nível do bilhete postal. Mas se eu faço a viagem para dentro, a tal viagem que procura sincronizar a psique com a alma, e a fonte se está a abrir, a tua alma tem acesso, eu vou repetir, a personalidade tende para a harmonia. Significa que a harmonia é o fim dela. Onde termina a personalidade, começa a alma. Onde termina a alma, começa o espírito. Sentem isto? Portanto, aquilo que é o ponto de fuga para a nossa personalidade, que é a harmonia, é o que a nossa alma faz assim, como se não fosse nada. Mas precisa ter uma personalidade de aspirante e discípulo alinhada. E é isso que se chama, vou dizer em inglês, a soul working through a integrated personality. Uma alma trabalhando através de uma personalidade integrada. Ora, se o outro vem com um trauma de infância Y, quem diz o outro diz o país inteiro onde tu vives. Porque os graus de serviço vão se ampliando. Se o outro vem com um trauma de infância, com carências financeiras, com uma sensação de inferioridade profissional, com um problema porque tem uma borbulha deste lado, e com... que não é assim tão simples, porque borbulhas incomodam, mas... E com a sensação de que não vai conseguir vencer naquela área de vida, isso tudo junto é um elemental. Forma um corpo de dor. Forma uma entidade que não tem núcleo, portanto não podes dizer que é um ser, da mesma maneira que uma cadeira é uma entidade, mas não é um ser. Forma uma entidade vibracional
que tem os seus turvelinhos e os seus sistemas rotatórios. Para a esquerda, para a direita, horário, anti-horário, mais fundo, mais fraco, mais frágil. É inteiramente mecanizável. Quer dizer, eu estou a dizer que a dor humana pode ser quantificada e pode ser mecanizável num sentido superior. Afinal, os florais de Bach são acerca de criar vórtices que giram no sentido oposto aos vórtices da dor. Florais de Bach. E eu não sei como fazer isso, mas tu ficas quieto e a tua alma lá no fundo vê. E o que a alma vê é um diagrama, tu não vês nada, tu estás ali e a alma lá vê. E o que ela vê é um diagnóstico do corpo vibracional do outro e fica com o negativo. E então, esse negativo, ele apresenta aos anjos, isto pode-se passar em segundos. Eu estou a dizer uma coisa, isto é um grande drama, mas isto passa-se em segundos às vezes. Apresenta aos anjos e diz assim, anjos, e os anjos veem tal, 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 e esses anjos, norte, sul, leste e oeste, fogo, água, terra, ar, ligam os condutos e fazem descer a ti, à tua alma, o corpo antidor, o corpo complementar. E simplesmente a tua aura é usada como um campo de irradiação que irradia os elementos que faltam, um elemento ou os elementos que faltam ao outro no grau necessário. Durante esse tempo todo, tu estás em sofrimento. Faltava dizer isto, peço desculpa. Tu estás em sofrimento. Porquê? Porque para que a tua alma possa criar o conjunto vibracional antídoto, tu tens de trazer um pouco do corpo de dor do outro para ti. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu tens uma parte do sofrimento do outro entra em ti. Tu tens que passar por um episódio de empatia. Empatia? Empatia é olhar para o outro e sentir a dor dele. Ora, como vocês imaginam, isto para indivíduos de peixes é fácil e paralisante. Porque peixes é o signo que mais rapidamente, a seguir escorpião, a seguir câncer, é o que mais rapidamente sente o que se passa dentro do outro. Este é o trabalho do aspirante, distribuir harmonia com base numa autoridade oculta inteiramente radicada no amor, isto é, na empatia. Eu vou repetir. Distribuir harmonia, isto é, uma fórmula vibracional que é complementar à dor, com base na autoridade que lhe é conferida pelo amor. Isto faz sentido? Então, um aspirante é um terapeuta. Mínimo. Perdão, é um curador. Não no sentido final, porque aí ele tem que ir às causas das causas, mas no sentido imediato de repor o elemento que o outro tem em carência. Agora, por detrás, em cima, ao lado, durante o ato de aspirante, tens o ato de discípulo. E o que define um discípulo é a capacidade, a qualidade de ativar os laços de amor eternos que estão ocultos. Vêem que é uma energia completa, é outra vibração. E os dois podem acontecer ao mesmo tempo. Mas é outra vibração. Um discípulo ativa arcos de amor eternos que estão lá, mas que estão ainda irreconhecidos. E o discípulo é um centro de distribuição de amor. É um centro de criação da consciência do amor, não é da criação do amor. Da consciência do amor. E onde um discípulo está, os laços de amor fortalecem-se. Sem esforço. Sem ópera. Não é preciso fazer uma ópera. Quanto mais o indivíduo relaxa, quanto mais ele não tem intenção, quanto mais não ação ele é, mais
a força unificadora da alma vem ao de cima. Há uma grande ansiedade na necessidade constante de exprimir afeto. Claro que um aspirante e um discípulo, quando alguém precisa de afeto, ele é o primeiro a dar-lhe afeto. A menos que ele perceba que o outro já está a abusar do afeto. Mas, quando tu sentes que o outro precisa de afeto, tu dás-lhe afeto. O outro precisa de um abraço. Qual é o problema? Tu vais e dás um abraço. Mas isso tem mais a ver com os tais elementais de há bocado do que com o amor. É tão importante aprender a relaxar a personalidade na alma e a personalidade e a alma no espírito. Readquirir segurança nesta existência. O divino está louco e criou-nos incompletos como rãs ou como tartarugas miniatura, condenados a morrer na orla da praia, e somos insuficientes. Isto é uma corrida e não temos o que é necessário para chegarmos lá, e o universo é uma anedota de mau gosto. Ou Deus não está louco, nós não somos tartaruguinhas na praia, temos tudo o que é preciso, as ferramentas estão lá no fundo e let's do it. Um aspirante é um distribuidor de harmonia através da distribuição, é um doador, um criador de harmonia através da distribuição de forças complementares. Um discípulo é um ativador dos laços de amor que são indestrutíveis. E finalmente, e é aqui que eu queria chegar, um iniciado está a aprender, e isto pode acontecer connosco ao mesmo tempo, a distribuir poder. Toda aquela conversa da feira do oculto de que o poder não, para mim é amor e luz, já está fora, porque isso já está implicado no que nós estamos a dizer. Então é assim, um iniciado é um ser que está a captar a eletricidade da mónada e a deixar que essa eletricidade atue através dele. Para que a força monádica possa atuar através de ti, eu preciso de ter visão. O que caracteriza o iniciado é que ele é mais um centro de radiação e que está a aprender a distribuir a radiação monádica do que um centro evidente de amor ou um centro evidente de harmonia. Quer dizer, é o contrário. Ele é evidentemente um centro de harmonia e é evidentemente um centro de amor, mas o que caracteriza o iniciado é que aquilo que resulta destes pontos que eu já está a vir ao de cima. E o que é? A visão estabiliza-se em nós quando tu tens um ideal, mesmo que não consigas dizer qual é, mas tu sabes que, mesmo que não consigas dizer qual é, mas tu sabes que tens. Além de teres um ideal, tens a qualidade de exprimir quem tu és no presente. Nem o aspirante, nem o discípulo conseguem exprimir o que eles são no presente. Isso é uma característica do iniciado. Vejam lá se aquela pessoa que trabalha na repartição, que é o chefe, se ele está realmente a exprimir quem ele é no presente. Ele está a representar um papel social. Está em alta adaptação. Está constantemente à espera de uma pausa para ir comer uma sanduíche. Quer sair dali o mais depressa possível. E não é só porque tem uma profissão. Ele não é aquilo. Um iniciado consegue exprimir quem ele é no momento presente. E isso a partir daquilo que se chama unipolarização. Conseguem fixar este termo? Unipolar.
não é bipolar. O que distingue o iniciado, a espada, é que ele é unipolar. Ou seja, ele exprime o que ele é, não no passado, não no futuro, através de uma imagem dentro da cabeça dele, mas no presente. Não há adiamentos. Ou, se quiserem, foco. Então, sem o ideal, o foco poderia magoar os outros. Mas porque há um ideal, o foco atua dentro da vibração do ideal. Se ele de repente não tiver muito ideal, eu recolho logo o foco. Essa é uma característica do iniciado porque ele é inofensivo. Não sei se me faço entender. O outro aspecto que está inteiramente ligado ao foco é o não compromisso. E o não compromisso vem da visão clara. Se vos for proposto uma coisa que parece que é real, mas não é, se o indivíduo tiver a visão clara, ele diz, eu não posso fazer isso. Porquê? Porque está em choque com o ideal, porque distorce o meu foco e, portanto, implica um compromisso. E o que garante, e isto é válido para todos os mestres ascensos, muito antes de serem mestres ascensos, quando eram simplesmente iniciados, o que garante a qualidade do foco e do ideal é o não compromisso. Não há ideais com compromisso. Claro que a nossa sombra histórica vai tentar transformar na nossa consciência o não compromisso em fanatismo ou em intolerância. Mas isso está fora do ideal e está fora do foco também. O outro aspecto é que o iniciado, mais do que qualquer outro ser humano, distingue o indivíduo da ação do indivíduo. Ele consegue dizer, este indivíduo é bom, esta ação não é favorável. Ele nunca confunde a pessoa com a ação que a pessoa fez. Isto é o culminar do amor. E já é vontade monádica. O olhar de um mestre ou de uma mestra para nós dizemos que é compassivo. Mas mais que compassivo, quando uma mestra olha para ti, ela está-te a ver a ti, não está a ver as tuas ações. E só isso tem tudo a ver com a glória que nós estávamos a falar há bocado. Tem tudo a ver com libertação. Imagina alguém que olha para ti e vê-te a ti e não a tua biografia nem as tuas ações. Então é possível o iniciado condenar uma ação, não um indivíduo. Ainda assim, a condenação é altamente contextualizada. Mas nós pensamos, uma condenação altamente contextualizada não é uma condenação, é uma espécie de explicação científica sobre porque é que algo aconteceu. Esse é o mundo, é uma análise, esse é o mundo dos iniciados. E a seguir, à percepção quase científica do porquê é que uma ação foi feita, não há laxismo, porque há foco. Há foco. E há um plano. E além disso, existe uma última característica do indivíduo que está a libertar a radiação da mónada, que é a não interferência kármica. Ele jamais interfere na vida pessoal e kármica dos seus irmãos, mas pode ter uma influência decisiva no plano da alma e no plano do corpo de luz e no plano causal do outro ser. Sentem? Na vida kármica do outro. Não é típico do iniciado dizer divorcia-te da Manuela porque ela não te faz bem. Isso não é nem um bocadinho, isso não tem nada a ver com a iniciação. Agora, quando tu convives com uma iniciada, ou com uma escola, ou com um ambiente para-iniciático, tu podes começar a acumular o tal primeiro raio que te vai dando força para encurtares a tua vida em décadas. Quer dizer, encurtares não é a vida em décadas, as decisões de vida. Para que é que serve o primeiro raio monádico?
para aquilo que demora 10 anos ser feito num. Sem atrapalhamento, porque atrapalhamento vais ter que recapitular outra vez. Não, bem, porque vem do espírito. Só o espírito tem o direito de ser veloz. Nem a alma, nem a personalidade. Sentem? Então, antes de terminarmos, vamos só recapitular estes 5 pontos, que eles são muito importantes, antes de começarmos a falar da roda psíquica, que é o zodíaco, e voltarmos ao átomo humano. O iniciado está impregnado de um ideal. Ele é um idealista. Tornado pragmático, mas é um idealista. E o ideal dele é que, assim como a harmonia é o objetivo da personalidade e é natural para a alma, o que significa que a personalidade, ao caminhar para a alma, torna-se harmonia, o céu é o objetivo da Terra. E à medida que a Terra caminha para o céu, a manifestação do céu na Terra chama-se síntese. Nós podíamos distribuir o reino, podíamos substituir, apesar de que isso pode ser pretencioso, porque há sempre espaço para uma linguagem poética, o reino dos céus. Mas há algum reino dos céus? Quais céus? De que céus é que se está a falar? Se está a falar da 13ª dimensão, para que chamar isso céu? Céu é o que nós vemos quando olhamos para cima na rua. Céu é o que os astrónomos estudam. O que é que se tem a ver com Deus? O reino dos céus é uma expressão poética. Não é nem um reino, no sentido que nós... nem céus. É síntese. E à medida que a Terra caminha para o céu, o que acontece à Terra é a síntese. A síntese da civilização, a síntese das nações, a síntese dos sexos, a síntese das energias, a síntese da tecnologia. Tudo isso caminha para um ponto em que uma única verdade é aplicável a todas as áreas do conhecimento humano. A mesma verdade é aplicável à medicina, à reprodução, à ciência, às artes, à política internacional, à existência ou superação das nações, à vida económica, ao saneamento, à à estética. Uma só verdade. Como vocês imaginam, eu não sei qual é, ou melhor, mesmo que soubesse, não arriscaria. Uma só verdade é a chave suficiente para rodar todas as áreas da vida humana. A mesma chave resolve todos os problemas da vida humana. Sentem o que é uma síntese? O que é a síntese? Quando uma única verdade, pode ser a verdade do Novo Testamento, a primeira frase, ou uma das primeiras frases do Novo Testamento. São João, Deus é amor. Chegas lá à economia, olá, boa tarde, que horas são? São 8h15, está bem, olha, Deus é amor. Onde é que eu ponho a chave? Aqui, rodas, resolveu. Porque se tu trouxeres Deus é amor para a economia, o que é que achas que acontece à economia? Ela resolve-se. Se nós trouxermos Deus é amor para a medicina, o que é que acontece? E para as artes? Para a beleza? E para as relações entre os sexos? E para a ciência? E para a política? Peço desculpa? Pronto, só que eu não vou insistir nessa. Eu não sei se é essa a chave. Talvez seja. Assim como a personalidade tende para a harmonia e à medida que se aproxima da alma torna-se a harmonia da alma e a alma realiza-se para cima, a alma realiza-se para baixo pela harmonia da personalidade e para cima na direção do acolhimento da expansão monádica. A tua alma é bi. Ela ao mesmo tempo realiza-se para fora e para baixo, tentando tornar-se harmonia na personalidade, como para dentro e para cima, acolhendo níveis de vontade monádica cada vez mais focados. Se a grande qualidade de um aspirante é a distribuição do elemento que falta, eu estou a tentar ser sintético agora, o mais simples possível. Porque se tu vais a um sítio que está desequilibrado e tu aumentas aquele desequilíbrio, eu arriscaria a dizer que
o que aconteceu ali não é bem digno de um aspirante. E é possível, não é? Tu podes chegar a um sítio que tem excesso de fogo e ainda aumentas o fogo ali e aquilo desequilibra-se definitivamente. Sabe uma coisa? O aspirante, o discípulo iniciado, é um indivíduo terrível. Ele é terrível, mas não exerce o terrível que ele é. Quer dizer, ele conhece os extremos, mas não adere a eles. Ele não é a Heidi no campo a saltar na Suíça. Não é a Heidi. Mas parece. Então, no plano da personalidade, eu diria que provavelmente nós somos sempre, eternamente, discípulos, aspirantes, até a terceira iniciação. No plano da alma, nós somos sempre discípulos. Discípulos avançados. Até à quarta iniciação, que é quando a alma desaparece na mónada. São as núpcias. E no plano da mónada, nós somos sempre eternamente iniciados. Nem se põe a questão, não sei se me faço entender, é uma falsa questão. Eu vou recapitular. No plano da personalidade, até à terceira iniciação, somos sempre aspirantes. Porque na terceira iniciação a personalidade é de tal forma integrada que ela fica robótica. Este termo não é nada bom. Cibernética em relação à alma. Ela está constantemente a executar a vontade da alma, custa o que custar. Mas aparece lá, vamos jogar rugby, vai ser fantástico. Se calhar hoje não vou. Isto é só uma maneira muito simples de ilustrar que depois da integração da personalidade é muito difícil apanharem-te a fazer uma coisa que tu não queres. E é muito difícil apanharem-te a fazer uma coisa que tu queres. Nem o que tu não queres, nem o que tu queres. O que ela quer. Até a terceira iniciação, todos nós somos aspirantes. No plano da personalidade e no plano da alma, até a quarta iniciação, todos nós somos discípulos. Se um discípulo está a aprender a distribuir elementos que faltam para gerar harmonia no mundo, uma alma está a estimular, a trazer ao de cima e a revelar e a criar a consciência de laços de amor eternos. E, portanto, a criar grupos de luz. Um grupo de luz é criado no plano da alma. Não sei se me faço entender. E é lá que ele vive. Mas a mónada, para um iniciado, a mónada já, a qualidade de um aspirante é harmonizar. A qualidade de um discípulo é revelar a unidade. Ele é o supremo não egoísta. Mas a qualidade do iniciado é levar o planeta para a frente. É como Atlas, levar o planeta em frente. Síntese. E as características foram enunciadas ali. Primeiro, o iniciado é uma espécie... Tu és uma espécie de ideal com pernas. Nem adianta as pessoas dizerem que tu és idealista porque aquilo bate e volta para trás, não entra. A seguir, o iniciado é uma tremenda concentração de foco no presente. Se tu pedis ao iniciado para recapitular em excesso, há um momento em que ele para. Ele diz, para que recapitular mais? Ele não se recusa a recapitular, mas ele é mais rápido que as outras pessoas em perceber a tendência do foco humano de sair do momento presente. Só que o momento presente do iniciado não é o momento presente aí da New Age. Ou melhor, eu acho que a New Age gostaria de chegar lá, mas normalmente não chega. A New Age chega só à fruição do momento. A fruição do momento, o agora, o deixar fluir o agora, que também é muito interessante,
Mas isso não esgota o presente do iniciado. O momento presente do iniciado é que ele faz acontecer no presente o que os outros deixam constantemente para nunca. Ele não se adia. Tentem adiar um Yogananda. Yogananda, podes deixar essa coisa crística para sexta-feira? Oh, Yogananda, mas domingo à tarde é que era interessante seres Yogananda. Não importas-te voltar a ser o indiano com 18 anos de idade que foste? Tu não o tiras daquele sítio. Ele está constantemente no foco. E esse foco vem dele ser unipolar. Ele não tem polos para aqui, para aqui. Ele está representando a mónada. Por isso é que quando tu estás na presença de um desses, e na Índia encarnaram muitos, etc., tu sentes claramente, espera aí, que isto nada é para amanhã. Isto não é para amanhã. Pronto, quando tu começas a sentir que não é para amanhã, mónada. A seguir, ausência de compromisso. Como é que tu proteges o ideal e o foco comprometendo-te? E a ausência de compromisso vem da visão clara. É que o iniciado já está a ver o céu na terra. Ele já está a ver o céu na terra. É muito difícil falar com o iniciado. Ou como iniciada. Porque tu vais ali relativizar e ele está quieto. E tu relativizas e não pode ser bem assim, porque o primeiro-ministro ia atravessar a rua e as passadeiras e os semáforos e o imposto e a doença e a minha tia tive que ir e ele está ali e não sai dali. É como quartzo. Sabes? Precisão de quartzo. Ideal. Focagem no presente. Não compromisso baseado numa visão. E a seguir ao não compromisso baseado numa visão, tu tens esta coisa estranha. O iniciado distingue inteiramente energias de forças. E forças e energias de pessoas. Tu nunca tens o iniciado dizer tu, isto e aquilo. Tu tens o iniciado dizer a sensação que existe é de que certas forças atuaram através de si desta maneira. Ele vê-te sempre como um canal. Ele distingue a pessoa dos atos. Distinguir pessoas de atos, que equivale a dizer não julgar, distinguir pessoas de atos é básico, é uma das grandes notas do iniciado. É como se ele dissesse assim, tu reparaste o que aconteceu? E tu, que acabaste de deitar fogo a uma aldeia inteira com lança-chamas, o que aconteceu? Já viste? E tu, pois, realmente ficou tudo a arder. Pois é. Então, eu fiz isto. Tu fizeste isso? Tu foste vítima de forças que tu não dominas e não conheces. Ele distingue a pessoa dos atos. E a pessoa? Já viram fazerem isto com as pessoas lá em casa? A harmonia na família volta assim, rapidamente. Distinguir a pessoa que é amável do ato que pode ser detestável. Isto quase define o olhar de um homem de compaixão e do ancião. O ancião, e há anciãos que jovens, o ancião é sempre isso, é o ser que define, que consegue distinguir a pessoa que é sempre amável do ato que é detestável. E essa distinção é muito importante. Uma das coisas que cansa é quando tu vês indivíduos que já têm isso trabalhado voltarem atrás. Indivíduos que já têm essa capacidade de distinguir o ato da pessoa, voltarem ao mito de julgar a pessoa em vez de tentar analisar o ato. O que não significa desresponsabilização. Porquê? Porque logo a seguir está o foco. O foco no momento presente. E esse é altamente responsabilizante. Ou um bom psicólogo? Sim. E finalmente, um ser que está a libertar a radiação da mónada não interfere karmicamente com ninguém. Nem sequer tem... nem registra. Então, notem,
É possível namorar e ser iniciado? Parece incompatível. Porque, como vocês sabem, namorar é interferir no karma do outro, é julgá-lo, é manipulá-lo, é não ter foco nenhum, é não ter ideais. Estou a brincar. É muito difícil um iniciado ter integração social normal, porque a sociedade vive de meias verdades. A sociedade existe nas meias verdades. A ausência de verdade dá aos delinquentes. Completamente dá aos grupos criminosos tipo máfia. Ausência. E verdade a mais, tu já estás a viver na montanha, algures no meio das pedras. Ou lá no mosteiro. Não sei se me faço entender. É muito difícil iniciar a estar na sociedade. Porque a sociedade é feita de mistura. É Twilight. Nem muita luz nem sombra. É ali tudo a meio. E é assim porque a psique humana precisa desse espaço para se... E o ser humano precisa desse espaço, meias verdades, meias... Para se conhecer e para se experienciar e para ir fazendo o melhor possível. Então, é assim. Observem-se. Ciclicamente vocês estão a operar como um aspirante, estão a distribuir harmonia. Ao mesmo tempo, ou ciclicamente, ou alternadamente, vocês vêm-se a operar como um discípulo, estão a fortalecer a união entre as almas. E isso é absoluto. A energia magnética do amor dispensa comentários. É um axioma. E ciclicamente vocês podem claramente operar como iniciados. Distribuir radiação monádica. A trave que impede a visão clara vem do indivíduo ter os ideais que lhe convêm e não os seus ideais que vêm de cima. Vem do indivíduo não ter o foco, o tal olho único de que Jesus falava, e ter múltiplos olhos para o passado, para o presente, para o futuro, para o pseudo-eterno, para o eterno. Estar desfocado. A seguir, essa trave que impede a visão clara, a visão da meta superior, que é a visão do reino dos céus, que é a visão da síntese, é o facto do indivíduo comprometer. Comprometer anula a visão. Eu vou repetir. Comprometer anula a visão. As visões claras do mundo espiritual que nós já tivemos, as que se recolheram de novo para o plano causal e deixaram de aparecer na nossa consciência, em grande parte, primeiro, algumas são porque o ritmo do cérebro não consegue aguentar uma visão superior demasiado tempo, mas isso vai mudando com o passar dos anos. Mas fundamentalmente porque o indivíduo se comprometeu a sua mentalidade, comprometeu o seu dinheiro, comprometeu o seu tempo, comprometeu o seu afeto, comprometeu a sua sexualidade, comprometeu o seu intelecto, fez arranjos, fez negócios. E ao fazer negócios, ao comprometeres, tu recebes sempre qualquer coisa, mas perdes visão. Eu não estou a dizer que perdes toda a visão, mas perdes a cristalinidade da visão. E eu sei do que estou a falar, acho eu. E a seguir, vem a trave das traves, que é o indivíduo confundir a pessoa e o ato. Eu suspeito que a abordagem das consciências crísticas é olharem para ti e sempre verem a tua alma e o teu ser mais puro e depois interrogarem seriamente. Tu estás a ver este ato? E ao denunciarem o ato, porque tu podes ajudar o outro, teoricamente, dizendo tu fizeste isto. Mas o outro caminho de ajudar a outra pessoa é, em vez de dizeres tu fizeste isto, tu dizes assim, tu já viste isto, está aqui ao teu lado. Pões do lado dele a olhar, ou pões o outro a olhar para aquilo a partir do ângulo do iniciado. E tu dizes, já viste como isto está mal montado? Já viste como isto... E o outro começa como se fosse relojoaria contigo a desmontar um ato que não foi bom. Estão os dois do mesmo lado, não estás frente a ele. Não sei se me faço entender. A trave das traves é não distinguir as pessoas dos atos.
Porque aí tu ficas cego para a alma do outro. Eu não digo que o indivíduo, se fizer um ato realmente deslocado, não precise passar uns anos na prisão, por exemplo. Mas tu distingues o indivíduo do ato. Sempre. Sempre. Senão, tu estás a ver o outro negro. Não sei se me faz sentido. Estás a escurecê-lo. Estás a mesclá-lo com o ato. E então fazes juízos finais e absolutos acerca do outro. Em vez de fazer juízos momentâneos, relativos e progressivos. Ora, uma das qualidades da aura do iniciado é ele separar-te dos teus atos assim. Olá, estás bom? E isso faz com que o outro sinta um amor tão grande. Vocês sentem amor pelos Yoganandas e pelos Vishvanandas e pelas Mother Miras, porque eles olham para ti e eles olham para ti e fazem assim aos teus atos. E olham para ti. Não tem a trave. Faço-me entender. Eu estou-te a ver. Dos Navi. Isto é tão simples de compreender. Ora, a radiação monádica fortalece um ideal, quer dizer, tira-te do plano do materialismo, dá-te um foco no presente, não te ajuda a comprometer, pelo contrário, não há compromisso. Pode haver inteligência, mas não há compromisso. Separa o outro dos atos e, portanto, vê o outro pela essência dele. Eu acho que é isso que está por trás da doutrina cristã do perdão dos pecados, etc. Não é que alguém tenha esse poder para perdoar os pecados, é porque o raio crístico anula o passado e a fenomenologia. E, finalmente, a radiação monádica impede-te de interferir karmicamente na existência dos outros. Tu ficas isolado do plano kármico do outro. Agora vê bem o que é que sai de ti. Se tu estás porque isto tudo, ao contrário, forma a trave que impede a visão. Isto, ao contrário, forma a trave que impede a visão. Ou seja, eu confundo-te com os teus atos, interfiro no teu plano kármico, tenho um projeto para mim, para ti e para tudo no futuro, não estou focado no presente, não consigo atravessar o véu da ilusão para o aqui e agora, estou constantemente a comprometer-me a minha visão com adaptações em excesso em relação ao mundo como ele se encontra. Daí pouco pode-se dizer claramente o fogo do espírito está ausente. E a radiação monádica é aquilo que se chama the burning, o fogo do espírito. Vocês veem em tantas pinturas do Roerich, do Nicholas Roerich. O Roerich só pinta fogo. Aquelas montanhas, não há montanha, aquilo é fogo, só que está disfarçado de montanhas. Mas o Roerich é todo o fogo do espírito, com aquelas cores, aquelas chamas, aqueles são iniciados sobre uma escadaria com um cálice, e sobre o cálice há uma chama. Esse flame in the cálice, esse fogo do espírito. Nós hoje só iniciamos estes 5 pontos para nos dar uma noção da natureza altamente dinâmica e vinculativa e penetrante no espaço e no tempo desse fogo. Foi o não compromisso que matou Martin Luther King. Foi uma bala. Foi o não compromisso. Claramente, a partir de um certo momento, há ali uma energia que vem do espírito, que ele já não é mais uma personalidade da cultura negra americana a tentar defender os direitos da população negra americana ou o que for. Isso é metáfora. O que ele está ali a falar claramente é: continuamos na caverna. E então a coisa está a sair cá para fora e está a sair numa sociedade reacionária. Claro que ele se podia ter comprometido. E ele podia ter confundido a violência dos brancos com os brancos. Não podia. Ele não confundiu a violência dos brancos com os brancos.
Ele disse, a vossa ignorância leva-vos a fazer isto, mas vocês são os filhos de Deus, sempre. Não sei se me faço entender. Portanto, tu tens ali um iniciado porque tens um ideal. Estou a falar no Martin Luther King. Tens um ideal, claramente. Tens um foco irredutível no presente. Ele está a agir, ele não está a deixar para daí a 20 anos. E esse foco rompe o éter. A seguir, portanto, é eminentemente político e social, se quiserem. A seguir, tens um não compromisso. A seguir, tens uma clara distinção entre os atos e as pessoas. Portanto, bondade. É quase uma definição de bondade. E, finalmente, bom, a questão dele se envolver com o karma ou não, já não saberia comentar. Mas isto dá-nos um bocado a noção do que é essa energia. Peço desculpa? Pronto. Alguém interferiu com o karma pessoal dele. Em última análise, o mundo precisa de pessoas capazes de funcionar nos 3 planos. Ou seja, como aspirantes, como discípulos e como iniciados. Basta estares atento e tu vais ver naquele dia, perante aquela situação, o que é que o teu ser interno decidiu trazer ao de cima. Harmonização, união amorosa ou o vento do espírito. Nós sabemos que é real. Tu sabes que é real porque... E terminamos hoje. Tu sabes que é real porque... Nós conhecemos bem o alcance da nossa personalidade. Quando vem de outro plano, tu começas a perceber que já não é a minha personalidade. E quando tende para ser universal, vem da mónada. Então, pode-se perguntar, como é que eu saio disto? Como é que eu saio desta redundância? Tenho que ir trabalhar os meus defeitos? Como se fosse para um... Sei lá, sabes o que é trabalhar os defeitos? Como se fosses para Holmes Place. Fazer ginástica o tempo todo. Tenho que trabalhar os meus defeitos como se fosse para um centro de ginástica. O indivíduo... Dá-te. Quanto mais tu te dás, mais estimulas e fortaleces o canal do aspirante, o canal do discípulo e o canal do iniciado. Dá-te. Dá-te. Não te recolhas. Não te preservar. Não fiques na atitude de tenho que me preservar. Não. A grande qualidade do iniciado é essa instantaneidade. Ele está a trazer o reino dos céus para a terra agora. Não é há 100 anos ou daqui a 100 anos. É agora. Um dos problemas da New Age californiana é que pôs toda a gente a pensar numa nova terra do futuro. E em grande parte, claro que a intelecção e a visão abstrata é importante, mas em grande parte desfocou a consciência. Isso era de Aquário. Então essa é mais ou menos a ideia que nós queremos deixar no ar. É que nós podemos funcionar nos 3 níveis ao mesmo tempo. E quanto mais aprendemos a cair na segurança da nossa alma, mais o que vem lá do fundo tem consequências. E menos é manipulado pela personalidade ou pelo ego. E pode ser, porque a personalidade não faz só coisas negativas e o ego faz muita coisa positiva. Mas menos há o potencial de ser manipulado pela personalidade e pelo ego. De forma que no próximo encontro nós vamos mergulhar mais no átomo humano e na relação dele com o zodíaco, para prepararmos o estudo de uma astrologia iniciática. Mas temos esta segurança, é que podemos estar a funcionar nos 3 níveis ao mesmo tempo. E à medida que nos estudamos astrológica e psicologicamente, e portanto nos conhecemos a nós próprios, temos sempre essa segurança, mas eu posso operar ainda hoje como iniciado. Eu posso operar como um discípulo, eu posso operar... No fundo, tu não podes operar. Tu podes ser operada pelo outro plano do teu ser. Tu podes ser mobilizada e operada pelo teu ser mais profundo.
Imagina que eu estou aqui a fazer a figura clássica de um instrutor espiritual. Quando tu ficas quieto, o que acontece é que exatamente a tendência para isto acontecer aqui em Cone passa a acontecer em Cone também, mas para dentro. Tu vês lá o outro lá dentro, o teu ser interno, e dizer estas coisas todas. E fazer assim. Chamar-te para aqui. Dali para aqui. Claro que as forças evolutivas têm que desenvolver a indústria do entertainment o mais possível para te puxar para ali. Porque quanto mais entretido, isto é, hipnotizado pelo exterior tu tiveres, mais ficas dependente de receber impulsos de fora, e esta viagem para dentro é adiada, e no fundo é esta viagem que te coloca perante o poder de receberes a tua luz. Porque em última análise, ou a instrução espiritual conduz-te à capacidade de receberes a tua luz em primeira mão, o que não significa que depois não possas recebê-la em segunda mão. Ou ela pode funcionar como um atraso. É a capacidade de ouvir fora e viver dentro ao mesmo tempo que mantém tudo isto em movimento.